Eu já ouvi alguém dizendo o seguinte, mas o Padre Pio é santo, mas muita coisa que eu leio aparece muitas atitudes ou situações não aridez, de ser muito rude, de ser muito firme e arisco naquilo que fala, não é? Tudo, né? A primeira pergunta é isso. Realmente seria esse o temperamento do Padre Pio? E se realmente acaba sendo recorrente escutar isso? Excelente, essa pergunta é excelente. Bom, vamos separar primeiro que o Padre Pio é calabresa, né? Tá. Então já tem uma coisa aí. Ele nasceu naquela região. Bom, eu também tinha essa ideia, e os livros passam muito essa ideia, de um Padre Pio que, de repente, expulsa do confessionário. 30% das pessoas ele não dava absolvição. Certo. 30%. O que me faz levar uma reflexão de que hoje em dia é meio fácil conseguir uma absolvição. Sim. O Padre Pio levava a sério. Bom, o que acontece? Você acha que um homem que foi educado por Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus Cristo e o anjo da guarda, desde os 5 anos de idade, esse homem era um bruto, mal educado? Começa por aí. Sim. Nossa Senhora não ia falar, olha, ela como mãe ia educar muito bem. Bom, mas alguém poderia duvidar, dizer, não, esse argumento aí não vale, etc. Não, mas só para antes de continuar, educado porque ele tinha experiências com Nossa Senhora. Não, porque aparecia para ele. Não, a tal ponto que um dia, quando ele era noviço, ele foi falar com o padre, o diretor espiritual, ele disse, eu estou preocupado, porque há 2 dias que Nossa Senhora não aparece. E o diretor espiritual disse, como assim? Porque ele achava que todo mundo via. E aí que ele descobriu que era ele, que via Nossa Senhora, Nosso Senhor Jesus Cristo, o anjo da guarda, etc. Bom, o Padre Pio, uma dos dons que ele tinha era a ciência infusa, que Adão tinha. Eu não sei se pode chamar o caso dele de ciência infusa, mas ele era capaz de tratar de qualquer assunto, mesmo que ele não tivesse estudado. Sim. Isso é impressionante, né? Bom, mas essa grosseria dele, digamos, essa pseudo-grosseria, eu conheci no hospital Casa do Sollievo de La Solferenza, que é a maior obra dele, né, em termos de... Eu conheci uma neta, agora não sei se é neta ou sobrinha neta, de um personagem importante. Eu vou contar a história. Havia um homem que ficou sem emprego, ele morava na região de Milão, a família na miséria, etc. No pós-guerra a coisa foi tremenda. E ele, eu não posso falar muito tremendo, porque todo mundo mexe comigo. Eu sou daí, como diz, eu sou daí tremendo. Tremendo. Eu falava tanto tremendo na minha vida. Bom, e esse homem escreveu para o Padre Pio, pedindo orações, que ele precisava de um emprego para alimentar a família, etc. Imagina, esse homem está naqueles tempos, sei lá, década de 40, não sei. Do outro lado da Itália, o Padre Pio manda um telegrama para ele dizendo, vem para São Giovanni Rotondo com a sua família. Isso aí, meu caro, qualquer diretor de RH ficaria apavorado, né? Vem de Milão para... vem para cá, eu vou resolver. Bom, ele foi encontrou uma pessoa que o atendeu lá em São Giovanni Rotondo, ele explicou, olha... A pessoa falou o seguinte, olha, o Padre Pio, depois da confissão, ele costuma passar aqui pelo corredor da sacristia, você já deve ter visto, tem um corredor, tem a sacristia e tem o elevador do Padre Pio. Aquele elevador, cada vez que entro lá, eu começo a oscular o elevador, porque é relíquia, né? É verdade, impressionante. Então, esse homem ficou, ele era muito tímido, ficou lá no fundo da sacristia, naquele corredor. Né? Esse corredor tem vários episódios incríveis, né? Então, ele passando, o Padre Pio virou, eu não me lembro agora o nome dele, para variar, e falou, fulano, digamos que fosse Giuseppe, vem cá. Ele falou, como é que ele sabe que sou eu? Né? Ele escreveu uma carta. Não tinha foto, não tinha foto, viu? Não tinha nada. Falou, olha, você vai cuidar da cozinha do hospital, você vai ser o chefe da cozinha. O homem disse, mas eu não sei fazer nem cafezinho, eu nunca esquentei água. Né? O Padre Pio falou, vai lá que eu te ajudo. E mandou ele para lá. E, misteriosamente, esse homem na cozinha sabia fazer tudo.
Ele cozinhava, ele dava orientação, etc. Era uma coisa fenomenal. Eu falei com a neta dele. Né? E por quê? O Padre Pio morreu em 1968. Não morreu, não. Ele entrou no céu em 1968. Sim. E esse homem continuou vivo até 78, trabalhando na cozinha. Trabalhando na cozinha. Ele era muito fiel ao Padre Pio. Bom, e era uma coisa impressionante que ele sabia tudo a respeito de cozinha. Né? E o depoimento dessa neta foi o seguinte, ela dizia assim, ele morreu com uma tristeza, porque ele queria escrever um livro derrubando todas essas teses que o Padre Pio era rude, que o Padre Pio era extremamente amável. Então, as biografias contam o Padre Pio rechaçando o pecado. O Padre Pio não passava pano para ninguém. Quando ele soube que numa regiãozinha lá perto ia ser feito um colégio protestante, ele tornou a vida do bispo difícil. Ele foi, não pode. Bispo, pô, mas o que eu vou fazer? O terreno é deles. Ele falava, não, excelência, eles vão ensinar crianças a ofender Nossa Senhora. Olha que impressionante. E o bispo conseguiu mudar essa situação, não sei como é que foi, não me lembro agora os detalhes. Sim. Mas ele era muito radical, digamos assim, né? Intransigente, a palavra, quanto ao pecado, quanto às coisas da igreja, etc, etc. Mas no trato ele era muito amável. Eu conheci uma filha espiritual dele que abriu um pequeno hotel e ele foi lá abençoar o hotel, etc. O hotel é muito interessante, chama Albergo San Michele. Esse albergo fica muito perto ali naquela rua ali do... E mas não é um que tenha umas estátuas de cera. Quando entra, o Padre Pio celebrando a missa. No confessionário. Sim, eu fui lá. Sim, eu fui lá. É lindo, né? É a Dona Mirella. Inclusive, as estátuas mais bonitas de cera que tem em São Giovanni estão dentro de um hotel. Exatamente. A Dona Mirella, o filho dela, nos atende muito bem. A Dona Mirella, quando eu fui a última vez, ela estava muito doente, eu não sei se ela se recuperou, enfim. Sim. Mas ela contava coisas maravilhosas. Então, disse que o Padre Pio chegou lá um dia e foi benzer, etc. E tal, e disse assim, vamos à cozinha, porque vocês têm que fazer comida boa para atender os peregrinos. Olha só. Já é muito peregrino. Né? E também tem uma outra senhora lá, tem um outro hotel ali na frente, que ela e o marido perguntar para o Padre Pio disse assim, não, pode abrir, vai dar certo. Mas vocês têm que trabalhar muito. Não pensem que vai ser assim, não. Então, e ela sempre recorda, eles têm que trabalhar muito. Trabalha mesmo, porque para manter um hotel bom. E lá os hotéis são todos bons. Bons, na peregrinação, na última que fui, por incrível que pareça, porque parece não. É interessante agora o senhor falando, o lugar de toda a peregrinação que eu comi camarão. Daqueles grandes, bonitos, bem organizados e tudo. E um arroz, um risoto delicioso. Olha, uma coisa... Em São Giovanni Rotondo. Durante toda a viagem eu não comi essas coisas mais... Sim. Porque para você servir 150 pessoas com camarão... tem que ser bem organizado, tem que ser bem feito. Ou morar no Porto. É verdade. Mas comi em São Giovanni e foi uma experiência bonita. E acabei indo nesse hotel com o irmão Emanuel Maria, que agora é diácono, Emanuel Maria do Instituto Hesed. Conheci lá a família, conheci o filho. Mas é um hotel, tem uma foto bonita lá do Padre Pio, acho que celebrando o casamento dela, né? Exatamente. E tal. Muito Não, bonito. Então, o Padre Pio era muito amável. Todo mundo gostava do Padre Pio. Entende? Então, essa ideia, infelizmente, como os biógrafos querem ressaltar muito o lado da leitura das consciências, que ele via que a pessoa... A confissão com ele era uma coisa fantástica. Eu queria ter confessado com o Padre Pio para ele pegar os meus pecados que eu não lembro. Sim. Porque ele não deixava nada. Por exemplo, uma pessoa se ajoelhou, um rapaz muito bom, ele falou, é o seguinte, eu vou lhe dar a absolvição, mas você vai para a sua casa, na terceira gaveta do seu quarto, você tem uma foto imoral, aquelas folhinhas que apareciam, né? Joga fora. Quer dizer, é uma coisa impressionante. Olha só. Né? Quando
por exemplo, pessoas que tinham cometido aborto ou homens que tinham induzido a esposa a abortar, ele gritava mesmo, ele dizia: carniceiro, vai embora daqui, etc. e tal. Quer dizer, eu não posso resolver seu problema, tem que ser com o bispo, por causa da excomunhão. Sim, Né? sim. Então, ele era duro, muito duro. No filme que tem um filme famoso da rádio e televisão italiana, é o que eu mais gosto. Sim. Até está no site da Regina Fida e a gente mantém ele lá. Mas é o antigo ou o mais novo? É o antigo, é um o antigo. Parece preto e branco. Sei, já vi. E é fantástico porque aparece o caso de uma atriz que foi lá, etc. Isso. E ele deixou a mulher chorando lá na chuva, lá não sei quantos dias, para se converter. Ele converteu gente famosa como Beniamino Gilio, né? Que era o Caruso da época. Era o maior cantor da época. Sim. E o Benjamin Gilio foi lá visitar, etc. Ele atendeu em confissão, o homem se converteu. Olha. E disse para ele: Padre Pio, eu tenho uma turnê pelos Estados Unidos, e agora? Porque era um ambiente, era horrível. Sim. Já naquela época. O Padre Pio falou: você vai acompanhado com uma pessoa para te proteger, para você não cometer pecado, etc. Termina essa turnê, porque já estava pago. Depois você vem morar em San Giovanni Rotondo. Olha. Ou mandou passar em Lourdes primeiro, se não me engano, depois veio morar em San Giovanni Rotondo. E o Benjamin Gilio ficou em São Giovanni Rotondo pro resto da vida. Olha que coisa. Não, é uma coisa impressionante. Tanto que existe um vídeo famoso do Andrea Bocelli cantando a música que o Benjamin Gilio cantava, que era Mamma, Soy Tanto Feliz. Sim. Cantava, e o Padre Pio se emocionava porque lembrava da mãe dele. Né? Isso não é o perfil de um homem duro, áspero.